Fala, meus amigos, sejam todos bem-vindos, ao podcast Amigos do Noivo. Esse é o espaço onde nós, amigos do noivo, nos reunimos para juntos estarmos crescendo no conhecimento, na revelação do Filho de Deus, da Palavra de Deus, e juntos nós vamos preparar o caminho do Senhor. Se você não me conhece, meu nome é Matheus e eu sou o apresentador desse podcast. Hoje nós vamos estar continuando o assunto arrebatamento e segunda vinda. A gente vai estar se aprofundando sobre a segunda vinda e estudando como que isso vai acontecer, quais que serão as etapas que acontecerão a segunda vinda. Como já explicado para vocês no episódio anterior, e se você não ouviu o episódio anterior, eu peço para que você volte lá, tá? Porque lá tá todo o fundamento para esse episódio. Eu estou usando como base, como roteiro para esse ensinamento, o livro Escatologia Essencial do nosso amigo Vitor Vieira. E como eu já disse várias vezes aqui, esse para mim é o melhor material em português que você tem para iniciar os seus estudos em escatologia. Uma linguagem bem simples e acessível e você consegue entender absolutamente tudo sem teologuês, sem aquela linguagem difícil de entender. Então é isso, vamos lá! E antes de mais nada, meus amigos, é muito importante a gente estabelecer aqui que a vinda de Jesus ela não vai acontecer de forma secreta, tá? Então a gente tem várias evidências na Bíblia de que a vinda de Jesus ela acontecerá de forma visível e que todas as pessoas que estiverem vivas, elas não só verão e ouvirão, mas elas terão a compreensão do que está acontecendo e elas saberão que é Jesus que está voltando. E eu vou fazer um episódio, talvez seja até o próximo, falando um pouco mais sobre o porquê que eu não acredito biblicamente em um arrebatamento secreto, tá? Então não vou me ater tanto a esse ponto aqui agora. Então no próximo episódio a gente discorre um pouco mais sobre isso. Mas na Bíblia a gente tem vários apontamentos de que mostram a vinda de Jesus como um evento mundial, visível e bem impactante, Então eu vou falar só um aqui para a gente iniciar e a gente ter esse fundamento colocado de que a vinda de Jesus ela vai ser visível para todos e todos terão a compreensão disso, que é Apocalipse 1:7, abre aí na sua Bíblia, que diz assim: eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que os transpassaram, e todas as tribos da terra, se lamentarão por causa dele, certamente, amém. Ou seja, todo olho verá em todas as tribos da terra. Então o arrebatamento, a vinda de Jesus, todo esse processo da segunda vinda, do arrebatamento, da ressurreição, será visível para todos os que estiverem vivos, tá? E meus amigos, não vai ser qualquer evento, tá? A gente, fica pensando na vinda de Jesus como as pessoas sumindo e ninguém sabendo de nada. Cara, não é isso não. E mais pra frente aqui nesse episódio a gente vai mostrar alguns versículos da Bíblia, algumas passagens bíblicas embasando esse evento. Cara, vai ser um evento glorioso que nunca antes foi visto, cara. É tipo, nem Thanos, nem os filmes da Marvel conseguem mostrar algo tão grande, tão grandioso. Vai ser algo glorioso, coisa que nenhum olho jamais viu. Então a vinda de Jesus vai ser marcada por um evento glorioso, que todo olho verá, todo joelho se dobrará. E eu gosto muito, cara, de uma citação que o Vitor Vieira faz, que ele fala assim: se a pessoa que foi o produtor de Gênesis 1, foi o cara que criou Gênesis 1, você imagina Gênesis 1, haja luz, a luz, eu ia falar ajando, e a luz ajando, terra, deu os frutos, nascendo frutos da terra, cara, tipo, mano, terra, crie seus animais, e sendo criado, cara, estrelas existam, existindo as coisas, cara, uma coisa tão gloriosa que a nossa mentalidade humana, a gente não consegue conceber quão glorioso foi o evento da criação. Imagina esse mesmo cara, esse mesmo Deus, esse mesmo ser glorioso que criou Gênesis 1, ele preparando a entrada triunfal do seu filho amado, o casamento do seu filho para tomar posse da sua terra, para tomar posse da sua herança eterna. Cara, esse evento vai ser glorioso. Então a gente ofuscou a vinda de Jesus, sabe?
com essa questão de arrebatamento secreto, de tipo as pessoas sumindo. A gente tirou o brilho da vinda de Jesus, cara. E a gente vai ver aqui na Bíblia, no decorrer desse episódio, que a vinda de Jesus vai ser um evento glorioso, impactante, marcante, que nenhum olho até hoje viu nada igual, nenhuma mente conseguiu pensar nada igual, nem os maiores produtores de Hollywood que fizeram as maiores produções com os maiores efeitos especiais, eles nunca conseguiram pensar em algo que chegue perto da glória que será a segunda vinda de Jesus. E vamos lá. E a gente vai dividir aqui, tá, a segunda vinda de Jesus em 3 etapas. E por que a gente vai dividir isso em 3 etapas? Então, se a gente analisar o livro de Daniel, nós temos 3 datas diferentes que Daniel dá para o mesmo período, tá? E eu vou explicar. Daniel, ele relata, né, ele retrata a grande tribulação como tendo a duração de 1260 dias. Porém, mais para frente no livro de Daniel, né, o anjo fala para Daniel sobre outros 2 períodos proféticos que Daniel deveria observar. Um desses períodos tinha 1290 dias e esse outro período 1335 dias. Então vamos analisar o que diz o livro de Daniel para a gente entender isso aqui, tá? Então, para a gente entender essas diferenças das datas aqui no livro de Daniel, a gente vai para Daniel 6, capítulo 12, versículo 7, né? O homem vestido de linho que estava acima das águas do rio ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, e eu ouvi jurar por aquele que vive para sempre, dizendo: haverá um tempo, tempos e meio tempo. Quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas essas coisas se cumprirão. Então a interpretação que a gente tem desse texto aqui é que essa profecia de Daniel, né, esse tempo, metade de tempo, né, tempo, tempos e meio tempo, né, que tá dito aqui, são os 3 anos e meio de grande tribulação, tá? Então essa é a interpretação desse texto de Daniel. Então, para ficar claro aqui. E aí a gente vai para o versículo 11, né, do mesmo capítulo 12, para o versículo 12. Depois de abolido o sacrifício diário e colocado o sacrilégio terrível, haverá 1290 dias. Feliz aquele que esperar e alcançar o fim dos 1335 dias. Ou seja, ele dá mais 2 datas diferentes, né? Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e então no final dos dias você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Então a gente vê aqui nesse livro de Daniel que nessa profecia o anjo ele profetiza primeiro para Daniel 1260 dias, que são 3 anos e meio, e depois no mesmo capítulo ele fala sobre 1290 dias e 1335 dias. E qual que é a interpretação que a gente tem sobre isso aqui, né? Então é uma sugestão, uma interpretação, que os 30 dias é as etapas que durará depois da primeira vinda. Então, a partir do momento que Jesus rasga os céus, ele faz uma procissão pela terra para que todo olho veja, para que todas as pessoas vejam ele com o seu exército, com os santos, né, na glória do seu Pai. E aí a gente tem esse período, né, de 45 dias, né, de diferença entre a grande tribulação e esse período que o anjo falou, que seria o período da coroação de Jesus em Jerusalém, e seria o período em que ele cumpre o julgamento das nações, né? Que ele se assentará no monte e vai julgar as nações e vai separar ovelhas de bodes. Então existe esse interlúdio de tempo na profecia de Daniel, e a nossa interpretação aqui é essa, que nesse período de tempo que dá de diferença ali da grande tribulação para esses 30 dias, seria a marcha de Jesus pela terra, em todo o poder, em toda a glória, com seus santos, para que todo olho veja, e esse outro período de 45 dias seria o período da coroação e do julgamento das nações, tá? Onde Jesus vence o exército do anticristo com o sopro da sua boca, e ele estabelece o seu reino e julga as nações. Então a gente vai dividir a partir de agora, né, a segunda vinda de Jesus em 3 etapas. E essas 3 etapas são divididas por esses 3 períodos de tempos que foram profetizados ao profeta Daniel, ok? Então a primeira etapa: Jesus virá sobre as nuvens com todos santos e anjos. Então a gente vai agora para 1 Tessalonicenses 3,13. Eu peço que você abra na sua Bíblia, tá bom? A fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus Pai e na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. E a gente vai ler também Mateus 25:31, que diz:
Quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então é uma vinda de Jesus com todos os seus santos, com todos os seus anjos. E nessa sua vinda ele fará uma procissão numa altura e velocidade que permita que todo olho o veja. Ou seja, Jesus ele fala que a vinda dele é como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. E ele diz que todo olho verá. Então, para isso, Jesus precisa voltar em uma altura e uma velocidade em que ele percorra toda a terra e todo olho consiga o ver. Porque Jesus ele não tem 6 metros de altura, né? Jesus é um judeu, um homem com corpo de homem, né? Jesus ressurreto, ele tinha um corpo de homem ainda. Ele vai ter que vir em uma altura visível, onde ele vai fazer uma procissão com os santos, com os anjos, por toda a terra, para que todo olho veja e se cumpra a profecia. E Jesus ele vem com a glória do seu Pai, e a gente vai ler aqui Mateus 16, 27, e Mateus 16, 27 diz: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá cada um conforme as suas obras. Ele virá também com grande poder. E a gente vai para Marcos 13, 26. Abre aí na tua Bíblia. Marcos 13, 26 que diz: então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E então ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Uau! Ele vem também com chamas de fogo. E a gente vai para 2 Tessalonicenses 1,6. 2 Tessalonicenses 1,6 a 8 vai dizer assim: pois de fato é justo para com Deus que ele retribua com tribulação aos que causam tribulações a vocês, e que dê a vocês o que estão sendo atribulados alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Então nós vemos aqui que a vinda de Jesus vai ser um evento glorioso. Vai ser um evento que é impossível passar despercebido por todo olho que estiver vivo. Todos verão e será glorioso. E em Mateus 24, 27 a gente tem a famosa citação, né, de que ele vem como um relâmpago. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, a vinda de Jesus ser como um relâmpago não é porque vai ser rápida ou secreta, mas é porque o relâmpago ele sai do Oriente e ele brilha até o Ocidente. Ou seja, a vinda de Jesus ser como um relâmpago quer dizer que ela será majestosa, que ela será gloriosa, que ela terá brilho e que ela se mostrará, que Jesus na sua vinda, a vinda de Jesus será mostrada desde o Oriente até o Ocidente. E a segunda etapa da vinda de Jesus será com Jesus marchando como um guerreiro, agora por terra. Jesus vai descer no Egito e ele vai caminhar pelas nações do Oriente Médio. E a base bíblica para isso a gente vai ler no livro de Isaías 19:1. Então abram aí na sua Bíblia. Eis que o Senhor, cavalgando uma nuvem ligeira, vai indo para o Egito. Os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá dentro deles. Ainda em Isaías, a gente vai para Isaías 42:13. Isaías 42:13 até o 17. Isaías 42:13 até o 17. O Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra. Clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará a sua força contra os seus inimigos. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a mulher que está dando à luz, e ao mesmo tempo ofegarei e estarei esbaforido. Devastarei os montes e as colinas, e farei secar toda a sua vegetação. Tomarei os rios em terra firme e secarei os lagos. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem, farei com que andem por veredas desconhecidas. Tornarei as trevas em luz diante deles e aplanarei os caminhos ásperos. Estas coisas lhes farei e nunca os abandonarei. Retrocederão e ficarão cobertos de vergonha os que confiam em imagens de escultura e os que dizem às imagens de fundição: vocês são os nossos deuses.
Ainda em Isaías, agora a gente vai para Isaías 63, 1 e 6. Cara, essa é uma das passagens bíblicas que eu mais gosto. Toda vez que eu leio, me estremece o corpo todo. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, vestido de roupas vermelhas, roupas vistosas, que vem marchando na plenitude da sua força? Sou eu, que falo com justiça, que sou poderoso para salvar. Por que suas roupas estão vermelhas? Por que se parecem as roupas de quem pisa uvas no lagar? O lagar eu o pisei sozinho. Dos povos, ninguém esteve comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e o seu sangue respingou nas minhas roupas, e todas elas ficaram manchadas, porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano da redenção havia chegado. Olhei e não havia quem me ajudasse, fiquei admirado por não haver quem me apoiasse. Por isso meu próprio braço me trouxe a salvação, e o meu furor foi o meu apoio. Na minha ira pisei os povos, no meu furor embriaguei-os, derramando o seu sangue no chão. Então Isaías nos mostra o Senhor Jesus na sua segunda vinda, vindo como um guerreiro pelo Oriente Médio, trazendo justiça contra as nações iníquas, aquelas nações que subjugaram Israel. E essa sua marcha pela terra, essa sua visita a essas nações, mostra o compromisso de Jesus com a justiça e a manifestação do seu amor e do seu zelo ardente. Jesus em Isaías 63, ele se suja com o sangue dos seus inimigos e não tem ninguém que pode parar. Não tem ninguém que pode deter a sua vingança. Não tem ninguém que possa deter o seu zelo e a sua justiça. E essa trajetória de Jesus, ela reconta a trajetória de Josué na conquista de Canaã. Assim como o povo de Israel, liderado por Josué, andaram pela terra de Canaã, pelo Oriente Médio, destruindo e derrotando os inimigos de Deus, Jesus fará a mesma coisa, mas ele os destruirá definitivamente. Jesus é o rei guerreiro, o filho de Davi. É ele quem vai subjugar os povos ao redor de Israel e vai trazer justiça, paz e prosperidade eterna ao povo de Deus. Ele é o Messias que Israel sempre aguardou, que os livrará das mãos dos opressores, e nunca mais Israel, nunca mais a igreja, nunca mais o povo do Senhor será subjugado ou perseguido por inimigo algum, porque todos os inimigos serão postos debaixo dos pés de Jesus na sua segunda vinda, e ele, Jesus, o guerreiro, os pisará como se pisa a uva no lagar. O vermelho das vestes de Jesus em Isaías 63 não é do sangue da cruz, é do sangue dos seus inimigos, é do sangue dos inimigos do povo de Deus, que serão postos sobre os seus pés eternamente, e finalmente seremos vitoriosos para todo sempre, e juntamente com Jesus, e juntamente com a igreja, e juntamente com Israel, em um só povo, habitaremos ao redor do trono do Filho de Davi para todo sempre, em segurança. E eu quero ler uma citação aqui do Vitor Vieira no livro Escatologia Essencial, que mostra muito bem o que vai acontecer nessa segunda fase da vinda de Jesus, né? Essa fase que Jesus ele desce e ele caminha sobre a terra trazendo justiça e vingança. A linha da trajetória de marcha de Jesus por terra reconta a história do Êxodo, apresentando-o como Moisés superior. Passando pelos atuais territórios de Egito, Arábia Saudita e Jordânia, o Senhor faz guerra em seu caminho e liberta os prisioneiros que foram feitos cativos durante o cerco de Jerusalém. Cara, eu acho essa citação do Vitor fantástica, mano. Deus deu um entendimento para ele. E ele foi muito sábio nessas palavras. E quando eu leio essas palavras aqui que ele colocou, eu penso na situação atual de Israel, sabe? Como que os povos que estão ao redor de Israel os têm subjugado. Como os povos que estão ao redor de Israel têm cometido injustiças e ataques contra o povo de Deus, mesmo que eles não estejam fazendo nada de errado. E eu só consigo pensar, haverá um dia que Jesus pessoalmente trará vingança ao seu povo. Uau!
Jesus irá nesses territórios onde esses povos têm subjugado o povo de Deus e ele trará a redenção. E a terceira etapa da vinda de Jesus é a chegada dele em Jerusalém. E quando Jesus ele chega em Jerusalém, ele encontra a cidade de Jerusalém sitiada por exércitos inimigos e a liberta do seu terrível cerco. E a gente vai ler aqui Zacarias 14, do 1 ao 5. E diz assim: Eis que vem o dia do Senhor, em que o seu despojo será repartido dentro de você, ó Jerusalém. Porque eu ajuntarei todas as nações para a batalha contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da cidade será levada para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então o Senhor sairá e lutará contra essas nações, como ele costumava lutar no dia da batalha. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, do leste ao oeste, formando um grande vale. Metade do monte se afastará para o norte e outra metade para o sul. Vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, porque esse vale chegará até Azal. Sim, vocês fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos virão com ele. Então aqui descreve tudo isso que nós falamos da segunda etapa, de Jesus vindo em direção aos inimigos que levaram o povo de Deus cativo e trazendo liberdade. Assim como Moisés libertou o povo da escravidão do Egito, Jesus vem como Moisés superior e liberta o seu povo, trazendo justiça. E ele chega a Jerusalém como um guerreiro para o dia da batalha. E ele encontra a cidade de Jerusalém sitiada por todas as nações. E o profeta Zacarias, no versículo 12 do mesmo capítulo, ele nos descreve o exército inimigo sendo destruído de maneira sobrenatural. Vamos ler. Esta será a praga com que o Senhor castigará todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A carne deles apodrecerá, estando eles em pé, os seus olhos apodrecerão nas suas órbitas, e a língua deles apodrecerá na boca. Uau! Naquele dia também haverá da parte do Senhor grande confusão entre eles. Cada um agarrará a mão do seu próximo, cada um levantará a mão contra o seu próximo. E o Senhor Jesus matará o anticristo com o sopro da sua boca e o esplendor da sua vinda. E a gente vem para 2 Tessalonicenses 2,8. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Meus irmãos, a vinda de Jesus será tão gloriosa, o esplendor da vinda de Jesus será tão glorioso que vai matar o anticristo. Ei! Nós não precisamos ter medo. Jesus, para matar os seus inimigos, ele não precisa nem estender a sua espada. O brilho da sua vinda e o sopro da boca de Jesus colocará o anticristo no pó. E após isso, Jesus ele entra glorioso na cidade de Jerusalém. E ele é recebido da mesma forma que ele foi recebido em Mateus 23, com a declaração: bendito é o que vem em nome do Senhor. Ele finalmente é reconhecido em Jerusalém como rei dos judeus, como rei de toda a terra, e se assentará no trono de Davi. As autoridades de Israel, as autoridades israelenses receberão Jesus como Messias esperado, e então toda uma nação, todo Israel renascerá de novo e será salva em apenas um dia. Assim como profetizado em Isaías 66:8 e confirmado pelo apóstolo Paulo em Romanos 11:26. E depois de ter as portas abertas, e depois de adentrar as portas como Rei eterno e ser reconhecido como Rei da glória, lembra? Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Agora eles sabem quem é o Rei da Glória. O Rei da Glória é Yeshua. O Rei da Glória é Yeshua HaMashiach. E ele entra e ele é recebido pelas portas de Jerusalém como Rei da Glória.
o Senhor dos exércitos, forte, poderoso na guerra. Jesus é coroado e se assentará sobre o trono de Davi eternamente, como está escrito em Jeremias 3,17, em Mateus 25, 31 e 32. E nesse momento, a segunda vinda de Jesus, o evento da segunda vinda de Jesus, ele se encerra e inicia o reino milenar de Jesus. Mas isso é assunto para um outro episódio. Eu sei que é muita informação e, como eu sempre digo para vocês, não acreditem no que eu digo por acreditar. Mateus por si só, não sou digno da confiança de vocês, mas a palavra de Deus é. Então eu dei para vocês aqui detalhadamente versículos, capítulos, passagens bíblicas que falam sobre a segunda vinda de Jesus, que falam sobre toda essa glória da segunda vinda de Jesus. Eu sei que a maioria de vocês talvez pensassem que a segunda vinda de Jesus seria apenas um abrir e fechar de olhos, a gente seria levado para o céu e ficaria no céu eternamente, mas não, é muito mais glorioso do que isso. E pensem, reflitam sobre essas palavras, vai para a Bíblia, anota cada capítulo e versículo que foi falado aqui, vai para a Bíblia, lê a Bíblia e deixe que a Bíblia se revele para vocês e peça para que Jesus encha o seu coração de expectativa, de esperança por esse dia, o dia glorioso do retorno de Jesus, o grande e temível dia do Senhor, grande para nós que estaremos com Ele em glória e temível para aqueles que são inimigos de Deus, pois será o dia em que Jesus fará vingança por todos os santos, desde Abel o justo que foi assassinado, por todas as pessoas que sofreram injustiça. Jesus pagará toda a injustiça e trará vingança e finalmente estabelecerá o seu reino eterno. É isso. Eu peço que você reflita nessas palavras, que você siga esse podcast aqui, mande esse episódio para vários amigos e que a gente possa ser encontrados, preparados para esse glorioso dia, para esse grandioso dia. Tamo junto, que Deus possa abençoar vocês mais e mais. É nóis!